O Internacional finalizou a preparação para enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 7h30 da noite. E nesta partida, o Inter não terá os seus dois goleiros da linha de frente na hierarquia. Rocher está suspenso, Fabrício está lesionado e Antony será o titular na partida deste meio de semana. Um outro desfalque na defesa, por motivos pessoais, foi conferido em Belo Horizonte, onde o vice de futebol colorado, José Olavo Bisol, atendeu a imprensa e falou sobre assuntos importantes. O Inter na janela, a negociação envolvendo o Bryan Aguirre, a possibilidade de saída de Ricardo Matias para o futebol holandês e a dificuldade de renovar o contrato com o novo centroavante, em meio ao anúncio da contratação do novo lateral direito. Natan, de 22 anos, assinou empréstimo de uma temporada. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 27 de agosto de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando sobre o treinamento com os portões fechados no CT Parque Gigante, voltando a receber o time do Internacional, onde Roger definiu o time que vai enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira às 7h30 da noite. A única dúvida, ela é na linha de meias, porque o próprio Roger disse que dos 3 meias que ele tem à disposição, Tabata, Gabriel Carvalho e Alan Patrick jogam 2. Eu tô apostando na ideia de Tabata e Alan Patrick jogando juntos, com o Gabriel Carvalho ficando no banco de reservas. Essa é a tendência que eu estou projetando para o time que enfrenta a equipe do Cruzeiro. A chegada em BH foi tranquila, os jogadores no final da tarde, início da noite, já chegaram em Belo Horizonte com pouca movimentação de torcedor, foi uma chegada bem tranquila mesmo. E na chegada a gente confirmou os desfalques do Internacional para essa partida. Fabrício, que teve uma lesão na tíbia e estava em processo de recuperação, não viajou para Belo Horizonte. E isso faz com que Antony seja o goleiro titular na partida contra o Cruzeiro nesta quarta-feira. Apenas 2 goleiros do Internacional viajaram. Antony e também o Cauã Jesus. Os 2 goleiros que estão à disposição do técnico Roger Machado na ausência de Rocher suspenso e de Fabrício, que está lesionado. O outro desfalque é Robert Renan. O zagueiro foi liberado para acompanhar o nascimento da filha e por isso não viajou para Belo Horizonte. O provável time do Inter tem Antony, a defesa com Bruno Gomes, Rogel, Mercado e Bernabei. O meio-campo de Fernando, Thiago Maia, uma linha de 3 com Tabata, Alan Patrick e Wesley, na frente, Rafael Borré, esse é um provável time do Internacional para encarar a equipe do Cruzeiro, tá? Na tarde desta terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Igor Gomes, que está perdendo espaço no elenco do Internacional, e isso foi confirmado pelo técnico Roger Machado, que explicou o porquê, entende que o jogador não deve atuar como lateral direito e que vai evitar colocar o jogador nesta função, mesmo que o Igor Gomes tenha tido mais jogos como lateral direito do que como zagueiro no Internacional. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, trazendo a resposta do técnico Roger Machado. Só clicar para assistir e saber os bastidores que envolvem Igor Gomes e esse esfriamento que está acontecendo com ele em relação ao novo técnico Roger Machado, tá? Bom, o Inter anunciou a contratação do novo lateral direito. Este que agora já está em Porto Alegre e já deve ficar à disposição, por exemplo, para o jogo do fim de semana contra a equipe do Juventude. Eu falo de Natan Santos, 22 anos de idade, que jogou a última temporada pelo Famalicão de Portugal e que pertence ao Santos e que chega por empréstimo ao Internacional. Esse empréstimo ele é de uma temporada, até junho de 2025. E ao Inter formalizando, enfim, um lateral direito para o seu elenco. É o único lateral direito de ofício que o Inter vai ter em seu plantel. Então, o jogador que, quando estiver à disposição, vai ser titular do técnico Roger Machado. Anunciado, já está no CT Parque Gigante, trabalhando e deve estar à disposição para o jogo de domingo contra o Juventude, tá? Além de Natan, o Inter trabalha em outras contratações, como, por exemplo, o Cleiton Sampaio, que joga no AVS de Portugal, foi formado na base do Santos,
passou pelo São Bernardo, foi para Portugal, jogou em outros clubes menores de Portugal e estava no AVS da segunda divisão portuguesa. É um brasileiro que foi eleito o melhor zagueiro da segunda divisão do Campeonato Português nessa última temporada e que está sendo comprado pelo Internacional. O Inter está gastando 7 milhões de reais na compra do Cleiton Sampaio, que deve nos próximos dias chegar em Porto Alegre e ser anunciado de maneira oficial. Em relação a Cleiton Sampaio, a outros assuntos envolvendo o mercado da bola, na chegada do Inter em Belo Horizonte, o vice de futebol colorado, José Olavo Bisol, concedeu entrevista coletiva para a imprensa. Estavam lá o Jason Lisboa, da Rádio Gaúcha, o Lucas Colar, do Vozes do Gigante, e também o Jairo Vink, do canal do Baldaço. E nessa entrevista, o José Olavo Bisol tratou de temas importantes do noticiário colorado, como, por exemplo, Ricardo Matias. A informação é de uma dificuldade na negociação da renovação contratual deste jogador, de 18 anos de idade, que tem contrato até metade de 2025, logo, a partir da virada do ano, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, e estaria despertando o interesse do PSV da Holanda, que poderia forçar um pré-contrato com o jogador ou tentar uma compra bem abaixo do preço do jogador junto ao Internacional, para o Inter não perder o atleta de graça. O José Olavo Bisol tratou com otimismo a negociação com o Ricardo Matias. Disse que ela está acontecendo em padrões normais, que o Inter já estabeleceu os seus parâmetros financeiros para a negociação e que ele espere que isso feche, que ele espere que a negociação feche nesses parâmetros que o Internacional estabeleceu, mas que a negociação está acontecendo, transcorrendo de maneira normal. Não mostrou preocupação com isso o José Olavo Bisol, mas a imprensa holandesa já noticiou o interesse do PSV. Se fala aqui no interesse do PSV, algo que pode dificultar a relação e a negociação contratual do Internacional. José Olavo Bisol falou sobre Brian Aguirre, tá? Lateral direito que o Inter avançou significativamente na compra deste jogador junto ao Lanús, e ele deu um pé na embreagem, disse que o Inter trata com o Brian Aguirre e também com outros jogadores, mas que espera fechar nos próximos dias mais um lateral direito. O Inter tem até o dia 2 de setembro para fechar a sua janela de transferências. E o José Olavo Bisol garantiu que esse outro lateral direito será contratado. Deu a entender que é o Brian Aguirre, mas chegou a dizer que existem outros nomes na mesa do Internacional. O Inter chegou a acertar com o Lanús os moldes da compra do Brian Aguirre por 50% dos direitos econômicos do jogador, com uma cláusula que poderia fazer com que mais 25% fosse comprado ali na frente. O Inter parece estar forçando a barra para conseguir um valor menor, para diminuir esse valor ou diminuir a obrigação do percentual ali na frente. Parece que esse é o caminho da negociação neste momento, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar as odds dessa quarta-feira de Internacional e Cruzeiro, tá? O Cruzeiro é favorito, odd do Cruzeiro 2.05, empate 3.33, Inter 3.75. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!